Caldeirão, caldeirão, caldeirão do Paulão. O deputado líder do governo, José Cerqueira Neto, ele que tem mostrado a sua preocupação, já que os empresários de transporte coletivo em Feira de Santana chegou, anunciou o preço da passagem agora em R$ 3,10 e colocou os ônibus novos na rua, e há um comentário que a partir de março a passagem vai passar R$ 13,30. O senhor está preocupado? Como é que o senhor está vendo esse aumento de passagem que não passou pelo Conselho Líder do Governo, Zé Neto? Olha, primeiro, parabenizar a Prefeitura, que fez tanto esforço e trouxe ônibus novos para a feira, porque eles estão pensando que nós estamos contra os ônibus novos. Parabéns, parabéns principalmente ao trabalho do sindicato, que o sindicato fez um papel importante, cobrou, se organizou e está aí. Só que, por outro lado, nós vamos ter que cobrar a Prefeitura que não tenha uma postura unilateral, sem ouvir o Conselho, sem ouvir a cidade, e faça uma manobra absurda, onde você que já tem uma passagem que é das mais caras, é o mesmo valor, inclusive, de capitais, como Aracaju. Aqui é R$ 13,10 uma passagem, com 270 ônibus, numa cidade praticamente do mesmo tamanho de Aracaju, com a mesma população. Só que lá tem 400 ônibus rodando. Aqui tem 270 já com as reservas. E, de repente, fazem um preço que sequer consultam como deveriam consultar adequadamente a UFS e os cronogramas, as tabelas, as planilhas que tecnicamente apontam um outro preço menor. Aí botam o preço que querem porque vão pagar os ônibus novos, já está caro. Aí de repente vai aumentar para R$ 3,30, ilegal. Estou falando agora um pouco como advogado que sou, porque você não pode ter dois preços numa passagem. E nem compelir e forçar de forma inadequada a compra do cartão magnético. Porque esse forçamento de barra aí vai custar quanto para o comércio, vai custar quanto para a população, principalmente aqueles desinformados. Então eu quero acreditar que isso é uma piada, que não tem sentido. Já chega o que fizeram com o BRT. Porque as empresas de ônibus estão preocupadas com a arrecadação, mas deviam se preocupar mais com os corredores de tráfego, que estão destruídos na cidade. E o dinheiro que vinha para melhorar o sistema, melhorar a acessibilidade no nosso município, 90 milhões que ia chegar, e chegou esse dinheiro pelo governo federal, liberado pela presidenta Dilma para o BRT, que nós nunca fomos contra o dinheiro e nunca fomos contra o BRT, o dinheiro chegou e ao invés de se investir no tomba, nos corredores de tráfego e naquelas áreas importantes que podia melhorar significativamente para as empresas e para a população. Porque as empresas vão gastar muito para manter seus veículos e vão querer cobrar isso de quem? Da população. Aí o prefeito tira o dinheiro, dos 90 milhões que chegou do BRT, dos 90, 51 milhões, quase 52 milhões vão ser gastos ali na Maria Quitéria, onde não passa ônibus, onde o povo não utiliza. Eu não tenho nada contra a obra, a obra é dele, ele é prefeito, prometeu a obra na campanha, mas não é por aí. Então eu já estou, inclusive, mobilizando algumas entidades, algumas organizações. Já há uma proposta de se fazer uma audiência pública na cidade para que tudo fique esclarecido. E é preciso que o prefeito respeite o Conselho de Transporte. O Conselho de Transporte não pode ser convidado apenas para homologar o valor da passagem que eles querem. O Conselho de Transporte é para discutir o que é que deve ser feito no âmbito geral do transporte coletivo do município. O que é um conselho? Você vai discutir só preço, você vai discutir qualidade, condição, corredores de tráfego, situação dos cartões, a questão que é importante também, por exemplo, que está um pouco esquecida, mas é bom lembrar, como vão ficar os cobradores depois dos cartões magnéticos. Então tudo isso deve ser discutido, os temas. Quando é essa audiência pública que o senhor vai pedir? Não, eu estou conversando com as entidades, conversando com os companheiros, eu não costumo fazer nada de minha cabeça. É inconstitucional dois preços de passagem, advogado? É ilegal, porque não é nem matéria Você está falando como advogado ou como deputado? Advogado, eu estou te dizendo que é ilegal. É como você fosse fazer uma compra no supermercado, tem um preço de tabela, tem um preço à vista e você vai pagar o preço lá na frente para o mesmo serviço, no mesmo momento, diferenciado. E outra, você vai me dizer que quantas pessoas que vão pegar ônibus
esporadicamente. Quantas pessoas que vão passar pela cidade ou que não são daqui, são de outros distritos, ou do interior, ou dos distritos, que não vão ter essa informação e vão pagar R$ 13,30? Então eu acho assim, não dá, não tem sentido, está fora do padrão do que nós esperamos. Isso vai provocar a justiça? Olha, aí já soube, inclusive hoje, porque também não cabe só a mim. Eu vou fazer a minha manifestação, para não parecer que é uma picuinha política, que eles podem querer fazer da minha fala uma situação de que é política. Não é. Estou torcendo para que dê certo. Eu torço para que o transporte coletivo de feira melhore. Eu torço para que a cidade ande. E a política nós vamos disputar de outra forma. Tanto torço que não fiz nenhum esforço para barrar a BRT em feira. Ao contrário, eu fui contra a forma de execução do que eles fizeram. Pediram um BRT em Brasília, com uma conotação, para atender o tombo, atender os bairros mais carentes, e depois pegaram o dinheiro dos 90, pegaram os 50 e vão fazer aí uma obra de fachada lá na Maria Quitéria. Então, o transporte coletivo é da mesma forma. Nós estamos torcendo para que dê certo. Queremos aqui dizer claramente que precisamos, nesse instante, mais diálogo, e eu espero que a Prefeitura dialogue e volte atrás desse posicionamento que eu acho extremamente equivocado. Quem na justiça? Quem são as associações? Você já tem conhecimento? Olha, eu prefiro, Paulão, não ficar paternalizando essas situações para não dizerem, inclusive, que eu estou querendo tirar proveito político das entidades, que são independentes e livres. Mas não se engane, ninguém vai esperar de braço cruzado, nem do ponto de vista judicial e nem do ponto de vista das mobilizações públicas. Que voltem a discutir o assunto e encontrem uma outra saída para o cartão eletrônico, mas não essa que eu posso dizer. É uma verdadeira extorsão dos nossos contribuintes e dos passageiros do transporte coletivo de ônibus na nossa cidade. E um outro ponto que eu quero que você procure saber é que estão forçando ao transporte de vans a ter um preço diferenciado maior. Isso vai dar o quê? Mais competitividade para o sistema de ônibus e vai acabar com o sistema de vans, especialmente nos distritos, que vão ter que ter um preço maior. O transporte alternativo precisa também ser tratado como um transporte importante, porque foi regulamentado, regularizado, e ao município cabe também esse diálogo com esse setor tão fundamental para o dia a dia dos cidadãos feirenses.